Oi, gente. Eu vou falar para vocês então um pouquinho da história dos mosquitos que comem fungos, ou no termo mais técnico, mosquitos fungívoros. Só que antes da gente entrar nessa parte de como é que a gente conta essa história, né? Eu preciso então responder outras questões, como por exemplo, quem são esses mosquitos, onde eles estão distribuídos, quantas espécies a gente conhece. Há vários grupos de mosquitos fungívoros, mas eu particularmente estou estudando apenas uma subfamília chamada Poricondylini. E essa subfamília, ela não é tão conhecida assim, né? A gente conhece cerca de 850 espécies, parece bastante, mas quando a gente está falando de moscas e mosquitos não é. Porque para o Brasil a gente só conhece apenas uma única espécie, porque ninguém havia estudado esse grupo para cá antes. A gente sabe que eles possuem uma associação com fungos, a gente não sabe ao certo como é que essa associação, porque é um grupo pouco conhecido. E então, o que eu preciso responder primeiro? Quem são eles, né? E daí existe uma área da biologia chamada taxonomia, e ela que ajuda a gente a organizar e classificar os organismos naquelas caixinhas que a gente estuda lá no colégio, que é reino, filo, classe, ordem, gênero, espécie. E daí o que eu faço? Eu pego as espécies que eu estou analisando aqui do Brasil e estudo as características externas delas, né? As características morfológicas. E eu comparo essas características morfológicas das espécies que ocorrem aqui com as espécies que estão distribuídas em outras partes do mundo, conhecidas para outras partes do mundo. E são essas comparações dessas características que vão me dizer se essas espécies são novas ou não. Respondida essa questão, aí a gente vai para outra parte da biologia, outra área, que é a sistemática. E a sistemática, através das ferramentas de análise dessa área, que a gente consegue começar a contar então a história desse grupo. E daí o que eu faço? Eu monto mais ou menos uma espécie de árvore genealógica, que a gente chama de cladograma, e é esse cladograma que justamente vai me ajudar a entender a relação de parentesco entre as espécies desse grupo. Então, por exemplo, com esse cladograma eu consigo responder essas espécies que ocorrem aqui no Brasil, elas são mais próximas das espécies que ocorrem na Alemanha, por exemplo, ou se elas são mais próximas das espécies que ocorrem na Nova Zelândia. Ou se essas espécies que eu estou afirmando que elas são novas através das características morfológicas, se elas de fato são novas. Então é a sistemática que vai me dar todo esse suporte. Então qual que é a importância, né, finalizando aí da taxonomia e da sistemática? Elas são a base de todo estudo científico. Se a gente não faz um estudo de classificação correto, a gente não consegue avançar então depois na ciência, né? E é isso que eu consigo resumir para vocês rapidamente aqui sobre a minha pesquisa e agradeço a atenção de todos.